Estamos de volta, quinto bloco. Recorde-se, estou a trabalhar sobre as hipóteses de responsabilidade civil objetiva e estou nas leis especiais, leis expressas. E nós vimos vários exemplos, né? Eu dizia que essas leis expressas, ao trabalharem com responsabilidade civil objetiva, por vezes abraçam a tese do risco integral e outras vezes abraçam a tese do risco não integral. Qual é a diferença? Na tese do risco integral, não se admite a arguição de excludentes de responsabilidade civil, tá? Então, não admitiremos aí a arguição de excludentes de responsabilidade civil. Professor, me dá exemplo, então, de responsabilidade civil objetiva baseada em risco integral, em que não vamos admitir excludentes de responsabilidade. Lhe dou responsabilidade ambiental, responsabilidade por dano nuclear, são situações em que não se admite excludentes. As demais situações são aquelas responsabilidades civis objetivas em que nós admitimos excludentes. Então elas são chamadas de risco não integral. Responsabilidade do Código de Defesa do Consumidor, responsabilidade no seguro obrigatório por acidente de trânsito, transportador e assim por diante. Então, geralmente, a responsabilidade civil nas leis especiais, ela se dará por risco não integral. Beleza? Segunda hipótese de responsabilidade civil objetiva é a chamada atividade de risco. Código Civil, artigo 927, também no parágrafo único. Mesma base legal. O mesmo Código Civil, no mesmo artigo 927, no mesmo parágrafo único, trabalha com situações, senhores, trabalha com situações em que você terá uma responsabilidade civil objetiva por conta de uma atividade de risco. Olha lá para trazer, né, a expressão da norma, a expressão da lei. Ela diz lá que haverá obrigação de reparar o dano independentemente de culpa quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, riscos ao direito de outrem. Aqui nós estamos diante da chamada atividade de risco. Mas, Luciano, eu tenho algumas dúvidas sobre esse tema. A primeira dúvida é: quem dirá se a atividade é ou não é de risco? A quem caberá essa análise? Ao juiz. Tá? Então vai ser o juiz na análise do caso concreto, será o juiz na análise da situação concreta quem dirá se você está ou não está diante de uma atividade de risco. Beleza? Essa é a primeira questão, essa é a primeira premissa. Ok. Segunda premissa: e quando o juiz entenderá que aquela é atividade de risco? Quais são os critérios que o magistrado vai se utilizar para perceber aquela atividade como uma atividade de risco? Bem, aqui você tem que tomar muito cuidado. Por que você tem que tomar muito cuidado? Porque você não pode confundir a atividade de risco com risco social. São coisas diferentes, tá? Então não dá para confundir a atividade de risco com risco social. Perceba, o risco social é aquele risco que diuturnamente, diariamente, eu e você nos submetemos por viver em sociedade. Existe uma obra fundamental do Ulrich Becker, que a obra se chama de O Paradigma da Sociedade de Risco. Ele diz, o Becker, que viver em sociedade é arriscado. Viver em sociedade é arriscado, tá? Por que viver em sociedade é arriscado? Porque viver em sociedade nos submete a riscos diários. Sair de casa é arriscado. Hoje, quando eu saí de minha casa para vir gravar aqui no SES, eu me submeti a vários riscos, a inúmeros riscos, tá? Eu peguei o meu carro e poderia ter sofrido um acidente, né? Eu poderia ter sido roubado, eu poderia ter sido atropelado, tomar uma bala perdida. Isso é risco social. Isso não é atividade de risco. E quando é que eu tenho, então, atividade de risco? Você vai ter atividade de risco, diz a doutrina, enunciado 38 do CJF, quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano causar à pessoa determinada um ônus maior do que aos demais membros da coletividade.
Então, quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano causar a pessoa determinada um ônus maior do que os demais membros da coletividade. Aí você tem atividade de risco. A doutrina diz que adota o Código Civil aqui na conceituação da atividade de risco a ideia de risco criado. Risco criado. Então, quando eu submeto a contraparte a um incremento do risco social, a um risco acima da média social, eu estou no risco criado. E ao estar no risco criado, eu tenho então uma responsabilidade objetiva. O juiz vai objetivar essa responsabilidade civil. Por exemplo, imagine que eu trabalhe numa usina nuclear. Bem, além de todo o risco social que todos experimentam por viver em sociedade, afinal sair de casa é arriscado, ao me colocar dentro de uma usina nuclear, eu tenho um incremento desse risco. E se eu sofrer lá um acidente de trabalho, por exemplo, a responsabilidade civil do meu empregador será objetiva. Imagine você que eu trabalho em grandes alturas, como essas pessoas que trabalham limpando fachadas de prédios, né, empresariais, tem aquele todo espelhado, o cara trabalha do lado de fora ali, limpando fachada, é uma atividade de risco. Esse cidadão que diariamente se submete ao risco social, mesmo que eu me submeto, que você se submete, ele se coloca ainda a trabalhar diariamente em grandes alturas. Então você tem ali um risco social. Beleza? Um risco além do social, incrementado, uma atividade de risco. Beleza? Sobre essa questão da atividade de risco no acidente de trabalho, e obviamente todos nós que nos dedicamos aí ao direito médico, eventualmente temos notícias de ações de acidente de trabalho, é importante que tenhamos conhecimento sobre esse tema, sobre esse assunto. Você deve aqui tomar cuidado, porque algumas pessoas fazem certa confusão. Né? Professor, na minha cabeça, o acidente de trabalho geraria responsabilidade do empregador de forma subjetiva. Leia-se, na hipótese de dolo ou culpa. Perceba, isso realmente está dito na Constituição Federal. O artigo 27, inciso 28, da Constituição Federal de 88, assevera que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social, seguro contra acidente de trabalho a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa. Beleza. Mas olha só a interpretação que vem se dando em relação a este assunto. O artigo 7º da Constituição Federal, ao trabalhar com os direitos dos trabalhadores, ele traz uma pauta mínima de direitos. Pauta mínima de direitos. Nada impede que nessa pauta mínima tenhamos uma melhora, tenhamos uma progressão desses direitos. Nada impede que isso aconteça. Isso acontece, inclusive, com certa frequência, né? Ora, nessa linha de pensamento, diz a doutrina que quando presente uma atividade de risco, em havendo um acidente no trabalho, o juiz pode determinar, assim, responsabilidade objetiva. Eu coloco a doutrina no enunciado 377 do CJF. Afinal de contas, ao termos essa conduta, ao tomarmos esta conduta, nós não estamos a diminuir as garantias do trabalhador. Ao revés, nós estamos a ampliar as garantias do trabalhador. Então, como é que funciona hoje no acidente de trabalho? Bem, regra geral, acidente de trabalho ocasionará responsabilidade subjetiva. Essa é a regra geral. Responsabilidade subjetiva. Beleza. A exceção é que se acidente de trabalho acontecer em atividade de risco, o juiz então poderá objetivar lá a responsabilidade civil. Veja, portanto, que a súmula 229 do STJ, que trabalha nas pegadas do dito, do inciso 28 do artigo 7º da nossa Constituição Federal, em nenhum momento
você tem aí nessa súmula qualquer tipo de problema, né? Porque ela trabalha com a regra geral do dolo da culpa. Então a súmula ela não perde efeitos, a Constituição Federal não caiu, nada disso. Continua se aplicando normalmente, só que há essa exceção aí. Na atividade de risco, o juiz poderá sim objetivar a responsabilidade civil. Bem, a terceira hipótese de responsabilidade civil objetiva é o abuso de direito. Abuso de direito, também chamado de ato emulativo. Código Civil, artigo 187. Abuso de direito ou ato emulativo. O que é isso? O que é o abuso de direito? Bem, o conceito de abuso de direito, né, está no Código Civil, lá no 187. Ele me diz o seguinte: também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelos seus fins econômicos ou sociais, pela boa-fé e pelos bons costumes. Tá aí. É interessante perceber, isso quem diz é o professor Orlando Gomes, que na verificação do abuso de direito, se infere que nós, em certa medida, acabamos aquela máxima existente no direito civil que afirmava que aquilo que não é juridicamente proibido é permitido. Isso ficou para trás. Afinal, nós passamos a punir o excesso de permissão. O excesso de permissão ele passou a ser punido, tá? Afinal de contas, galera, se o titular do direito exceder manifestamente os limites impostos pelos fins econômicos, sociais, pela boa-fé e pelos bons costumes, ele incorrerá em ato ilícito, porque ele incorrerá em ato emulativo. A doutrina, enunciado 37 do CJF, passou a advogar a ideia, passou a advogar a tese de que análise do abuso de direito funda-se em um critério objetivo finalístico. Objetivo finalístico por quê? Veja, eu vou pegar a finalidade do direito, e de forma objetiva, eu vou analisar se houve ou não houve o abuso. Então eu tenho um critério objetivo finalístico. Perceba você, independerá da presença da culpa e é feita a partir da análise do exercício finalístico do direito. Daí porque a verificação do abuso de direito, em última instância, demandará a verificação do próprio caso concreto. Do próprio caso concreto. E a doutrina e a jurisprudência, então, passaram a trazer algumas expressões deveras importantes, que promovem um diálogo entre a concepção do abuso de direito e da boa-fé objetiva. Vamos trabalhar com essas expressões. Primeira delas, nemo potest venire contra factum próprio. Nemo potest venire contra factum próprio, que em bom português significa proibição do comportamento contraditório. Então, nemo potest venire contra factum próprio, que é a proibição do comportamento contraditório. Qual é a noção aqui? Eu não posso criar expectativa em alguém e depois, de forma infundada, sem nenhum tipo de justificativa, em verdadeira quebra da confiança, quebra da boa-fé, frustrar essa expectativa. Isso é abuso de direito. Isso é quebra de confiança. Diz a doutrina, enunciado 362 do nosso queridíssimo CJF. Isso decorre da análise da ideia do abuso de direito, artigo 187, da ideia da boa-fé, artigo 422. Eu trabalho com vocês aqui com alguns exemplos,
2. O primeiro é um julgado bem antigo, do STJ, década de 90, tá? Mas eu gosto dele porque ele é bem didático, ele é bem exemplificativo em relação ao tema, né? Imagine que eu e você somos casados e eu vendi um imóvel. Somos casados, vendi o meu imóvel, tá? E não obtive a sua outorga, a sua vênia conjugal, que eu precisaria para vender o imóvel. Entretanto, após eu vender o imóvel, eu lhe comunico que vendi e deposito em sua conta 50% do valor da venda. Então, comunico que vendi e deposito lá 50% do valor da venda em sua conta. E você nada diz. Nos divorciamos e 17 anos depois, nos divorciamos não, perdão, mantivemos casados e 17 anos depois veio o divórcio. E aí quando veio o divórcio, você fala, opa, peraí, agora eu quero anular aquela venda de 17 anos atrás que você fez, porque você não obteve a minha autorização. Do ponto de vista legislativo, você até teria direito, estaria no prazo, porque o prazo é até 2 anos após o término do casamento, tá? Tá lá no 1649. Então, do ponto de vista legislativo, você até estaria no prazo. Mas o que é que diz o STJ aqui? Querida, isso é comportamento contraditório. Como é que pode? Você sabia da venda há mais de 17 anos, recebeu o teu valor da venda e nada disse. E agora, com o divórcio, você quer impugnar? Você criou em todos a expectativa de que você haveria concordado com essa venda. Não me vem agora tentar invalidá-la em verdadeiro comportamento contraditório. Outro exemplo bacana está na súmula 370 do STJ. Caracteriza dano moral a apresentação antecipada de cheque pré-datado. Senhores, cheque é ordem de pagamento à vista. Cheque é ordem de pagamento à vista. Pouco importa a data que você botou lá no cheque. É ordem de pagamento à vista. Só que no Brasil, desenvolveu-se uma cultura do chamado cheque pré-datado, que na verdade deveria até ser chamado de pós-datado, né? Afinal de contas, você não data para trás, você data para frente, não é verdade? Mas se convencionou chamar de cheque pré-datado, o famoso bom para. Se, porém, o sujeito que tem o cheque na mão levar no banco, o banco vai compensar. Porque cheque, segundo a lei, independentemente da data, é ordem de pagamento à vista. Mas veja, se você leva do banco fora da data específica, obviamente que você gerou uma quebra de confiança. Obviamente que você gerou ali uma quebra de boa-fé, não é verdade? E aí você teve uma venire contra factum próprio. Beleza? Segunda expressão importante aí, relacionada ao abuso de direito, é a suprécio e a surrécio, que em bom português significa supressão e surgimento, tá? Então, suprécio e surrécio, que em bom português significa supressão e surgimento, beleza? Olha só, quando é que se configura essa suprécio e, por via de consequência, surrécio? Porque são verso e reverso da mesma moeda. Veja, se o titular de um direito, por reiteradas vezes, abrir mão do exercício do seu direito, haverá uma supressão da sua prerrogativa de exercer o direito e o surgimento do exercício desse direito por outrem. Suprécio e surrécio. Vou dar alguns exemplos. O primeiro exemplo muito bacana está no próprio Código Civil, artigo 330, e ele trata do direito obrigacional, especificamente sobre a questão do pagamento no direito obrigacional. Ele me diz o seguinte: o pagamento reiteradas vezes feito em outro local faz presumir renúncia do credor relativamente ao local eleito no contrato. Imagine você que ficou acertado que o pagamento seria feito em São Paulo, mas
por reiteradas vezes, ele foi feito no Rio de Janeiro. Haverá supressão do credor exigir o pagamento em São Paulo, supressão do direito do credor exigir o pagamento em São Paulo e surgimento do direito do devedor de pagar no Rio. Suprécio e surrécio. O STJ tem alguns precedentes, cito os números de alguns aí, relacionados a direito condominial, tá? Relacionados a direito condominial. Em especial, condômino, que faz uso exclusivo de área comum. Por reiterados anos. E o condomínio nada diz, né? Ninguém se manifesta em relação a esse assunto. Há, então, supressão do direito do condomínio de exigir a retomada da área e surgimento do direito do condômino de usar aquela área. Então, só para ficar claro aí, né, nós estamos a tratar de expressões importantes no abuso de direito. Temos aí a primeira expressão, animo poteste venire contra factum próprio. Botar aqui venire contra factum próprio. Temos como segunda expressão que você viu comigo agora, a suprécio e a surrécio. Vou agora à terceira expressão, que é a tuquoque. Então vamos agora à terceira expressão, que é a nossa tuquoque. Tuquoque. Bem, tuquoque, ela é uma abreviação que remete a uma frase bem conhecida, né? Que é o famoso até tu, Brutus. Qual é a ideia? A ideia é a seguinte: o Júlio César, imperador romano, quando estava sendo apunhalado pelas costas, viu dentre os seus algozes Marcus Brutus, seu filho adotivo. Então o Júlio César trouxe a famosa e célebre frase: até tu, Brutus. Esperava isso de qualquer pessoa, mas não de você, meu filho adotivo. Você nem meu filho de sangue era, Brutus. Lhe botei em casa, lhe dei comida, educação, e você agora vem me apunhala pelas costas? Tuquoque. A ideia do tuquoque, então, revela a surpresa. E o direito não gosta de surpresa. Há vários institutos jurídicos que revelam isso. A ideia do aviso prévio na relação de trabalho é um instituto que revela que o direito não gosta de surpresa. Na verdade, para você desligar alguém, você tem que dar um aviso prévio. A ideia do Código de Processo Civil, no seu artigo de número 10, que diz que o juiz, antes de decidir de ofício, um tema que não foi arguído pelas partes, ele tem que dar vista às partes, também revela o ideal de tuquoque. Afinal, não dá para o juiz sacar da cartola uma decisão sem sequer dar direito às partes para se manifestar sobre esse tema. Tá? Então temos aí uma tuquoque. Beleza? Ok? Vamos adiante. Ainda nas hipóteses de abuso de direito, aí os conceitos Dutch to mitigate the all loss. Dutch to mitigate the all loss, que é o dever de mitigar as próprias perdas. Então, Dutch to mitigate the all loss, que é o dever de mitigar as próprias perdas. Qual é a ideia aqui? Senhores, o credor, ele não deve alargar o prejuízo para buscar uma indenização maior. O credor não deve alargar o prejuízo, ele deve evitar o agravamento do seu próprio prejuízo. Essa ideia nasceu a partir da análise da Convenção de Viena, de 1980, que versa sobre vendas internacionais de mercadoria, e que no seu artigo 77 nos diz o seguinte: a parte que invoca a quebra do contrato deve tomar medidas razoáveis, levando em consideração as circunstâncias, para limitar a perda, nela compreendido o prejuízo resultante da quebra.
Se ele negligencia em tomar tais medidas, a parte faltosa pode pedir a redução das perdas e danos em proporção igual ao montante da perda que poderia ter sido diminuída. Vou aprofundar essa ideia do dever de mitigar as próprias perdas já no nosso sexto e último bloco. É 1 minuto, até daqui a pouco.